Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Como você sabe, o meu filho Pietro nasceu, tá aqui em casa já, tô mal dormido há alguns dias e aos poucos vou retomando os conteúdos aqui no canal. Não poderia deixar de falar sobre esse clássico entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, 0-0. Aliás, um resultado que não acontecia há 12 jogos, né? Normalmente tem um vencedor. O retrospecto recente do Corinthians é muito ruim, mesmo jogando em casa contra o Palmeiras, até porque os momentos, né, das equipes são bem distintos, né? O Palmeiras vive uma das melhores, se não a melhor fase da sua história, e o Corinthians patinando, né, com essas últimas gestões. Inclusive distintos também na tabela de classificação. A pergunta que eu faço para vocês é sobre quem tem mais a lamentar. É claro que a gente tem as circunstâncias do jogo. E aí você pode fazer a sua análise e entender que o Palmeiras poderia ter saído vencedor pelo volume de jogo criado. Inclusive algo lamentado pelo próprio treinador Abel Ferreira na entrevista coletiva. Você pode entender que o Corinthians, por jogar em casa, poderia ter tido melhor sorte. Teve uma bola para resolver a parada, mas o Palmeiras também teve. Mas mesmo jogando em casa e pela necessidade, poderia também ter vencido o arquirrival, especialmente depois do último jogo, né, na Sul-Americana, com uma classificação vinda daquela forma contra o Estudiantes, em que hoje seria uma resposta interessante. Tem várias maneiras da gente analisar esse confronto. Primeiro eu quero dizer que o Palmeiras e o Corinthians e o Palmeiras fizeram um jogo bem abaixo daquilo que a gente esperava, né? Porque, sei lá, talvez a gente aumente a nossa expectativa quando a gente fala de um clássico, um derby, né? Por tudo que envolve. O Abel Ferreira, ele, na ausência do Dudu, que tá machucado, né, não joga mais na temporada, boa recuperação para ele. Ao invés de optar pelo Endrick desde o começo, ele mantém o Mike no lado direito mais ofensivo, só que agora ele tinha o Arthur, que no último jogo ele não tinha o Arthur e tinha o Dudu, e aí ele opta pelo Mike. E o Mike é um baita jogador, né? Ele faz a função de lateral, ele faz a função de ponta, de atacante e acompanha como lateral também. Então ele atua nos dois lados do campo ali, por isso que o Abel Ferreira gosta muito do Mike. Ele normalmente é um jogador que decide, que é incisivo, enfim. Agora, a gente sabe toda a expectativa criada em torno do Endrick, né? E por mais oscilação que ele tenha, pela idade, inclusive, o que é natural, quando você pega um jogador com a capacidade decisiva que tem o Dudu, eu acho que a gente imagina uma condição natural da entrada do Endrick. Porque, sei lá, as outras opções que o Palmeiras tem, o próprio Breno Lopes, que perdeu um gol inacreditável, mérito do Cássio, mas enfim, ele também perdeu o gol. Sei lá, eu acho que o Endrick ainda assim seria uma melhor opção. Mas ele fica pro final do jogo e quase resolve a vida do Palmeiras e do técnico Abel Ferreira. A escolha foi pelo Mike. E repito, mesmo não concordando, entendo pelo que o Mike representa nesse time do Palmeiras. De resto, aquele time que a gente já tá acostumado a ver, do 1 ao 11, né, como diz assim. Então a gente já conhece muito bem, e mesmo assim algumas figuras estiveram abaixo, como o próprio Rony. O Rafael Veiga foi talvez o destaque individual entre os jogadores de linha. Impressionante, né? Como ele gosta de jogo grande, gosta de clássico. E também é verdade que o Corinthians em determinado momento deu muito espaço para o Rafael Veiga, que quando pega aquela bola na intermediária, ele pode ser muito letal, muito fatal. Ele pode buscar um arremate, ele pode, enfim, um passe mais na infiltração. Então realmente é um jogador muito perigoso que você não pode dar liberdade, como o Corinthians deu em determinado momento. E também porque o Veiga encontra esses espaços, né? O Veiga é um jogador, talvez assim, um dos principais, se não o principal hoje em atividade aqui no futebol brasileiro. O Corinthians atua com já sabidamente o seu sistema com o Gil e o Veríssimo agora afirmado como titular, e o Veríssimo, olha, o Veríssimo fez um senhor jogo. Quando a gente fala de um 0-0 e de sistemas defensivos muito bem postados e de que os goleiros trabalharam bem, também tem méritos aí de zagueiros. E se do lado do Palmeiras tem o Gustavo Gomes e o Murilo, que são gigantes, o Gil e o Veríssimo fizeram um bom jogo também. O Veríssimo especialmente. A sensação que eu tenho é que ele tá no Corinthians há muitos anos. O Bruno Mendes é um zagueiro, mas tá atuando como lateral na lesão do Fagner. E na esquerda o Fábio Santos, que sofreu muito pelo lado esquerdo defensivo, exatamente por conta dos dois laterais palmeirenses, né? O Marcos Rocha e o Mike. E também muitas vezes caiu o Arthur por ali, o Arthur estava lá na esquerda, mas às vezes ele caía por ali também. Enfim, foi um lado mais ocupado pelo Palmeiras, especialmente no primeiro tempo, e o Fábio Santos sofreu. Depois entra o Bidu, com uma capacidade de sair um pouco mais para o jogo, e também numa tentativa tardia do Luxemburgo de tentar buscar a vitória. Bom, aí o meio de campo, né, com o Moscardo,
Leonardo, o Maicon, o Juliano, que foi uma surpresa, não deixa de ser uma surpresa entre os titulares, o Rojas, o Wesley e o Yuri. O Wesley foi o jogador assim que mais tentou pelo lado do Corinthians. Ele é um jogador que não sentiu, né, pelo menos o tamanho do clássico, foi pra cima, buscou algumas faltas, cavou algumas faltas, né, no campo de ataque, tentou a jogada individual, 1 contra 1, mas ainda assim eu vejo, e aí é um problema tático, que enfim, é um problema que o Corinthians está vivendo, que precisa ser resolvido, né? Os jogadores do Corinthians, eles jogam muito afastados, não tem aproximação, você não tem uma combinação, quando normalmente acontece uma jogada de ataque do Corinthians, ela vem de forma aleatória, vem de uma jogada individual. Por isso que o Roger Guedes estava sendo o cara do time, porque pela individualidade que ele tem, pela capacidade técnica que ele tem, ele resolvia os jogos. Mas o time não fornecia também algo diferente para ele, e ele não fornecia algo diferente para o time, tá tudo certo. A questão é que ele estava numa fase técnica maravilhosa e ele estava resolvendo. O Wesley não chegou nesse patamar ainda, nem outro jogador, muito menos o Yuri Alberto, embora a bola do jogo tenha acontecido depois de uma jogada do Yuri, que eu acho até que fez um bom jogo, tá? Comparando ele com ele próprio, acho que foi um jogo razoável do Yuri. Ele dá uma bola pro Maicon que... Aí você pode usar a mesma régua do gol perdido pelo Breno Lopes e a defesa do Cássio. Gol perdido ou mérito do goleiro? Tem as duas coisas ali. E aí, fiel torcedor corintiano, tudo bem com vocês? Meus amigos, que jogo xoxo foi esse do nosso Coringão, hein? Uma baita de uma vergonha. Esse time não joga praticamente nada, meus amigos. A gente tem que depender de Cássio, Renato Augusto, né? A gente tem que ficar... Gabriel Moscardo até que joga muito esse moleque. A gente tem que ficar dependendo desses jogadores. A gestão do Corinthians parece que não tem visão de jogo, não tem visão, não contrata bons jogadores. E se o Luxemburgo pega um jogador bom da base, ele vai lá e vende, assim como ele fez. O Murilo fez 20 jogos só e já vendeu o Murilo. E já querem vender o Gabriel Moscardo no final do ano aí pro Chelsea, fiel. Uma vergonha, fiel. Uma vergonha. Os jogadores ganham milhões de reais aí, milhões. Todo mês o salário na conta. E quem assistiu o jogo ontem, parece que os jogadores estão com a calça jeans molhada, meus amigos. Os caras não tem raça, fiel. Vai marcar o jogador na lentidão, não chega junto, não sei o que, não faz o gol. Pelo amor de Deus, aquele Yuri Alberto não faz gol, gente. Parece uma barata tonta, fica pra lá e pra cá direto e não faz gol, gente. Ele perde muito gol, fiel. Uma vergonha esse time, meus amigos. Uma vergonha. O Luxemburgo, ele tá dando o melhor. Dizem que ele colocou o Renato Augusto como fixo e acabou com o jogador. É claro, ele vai colocar quem? Não tem quem ele colocar, não tem reserva à altura, não tem bom jogador, não tem reserva, filho.